Olá, amigos e irmãos, que a paz do nosso Pai esteja com vocês. Eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras. E meu objetivo aqui é apenas ler as Escrituras e mostrar que o entendimento real, quando você lê de forma linear, sem ficar apenas pulando de um capítulo ao outro, de um versículo ao outro, é totalmente diferente do que nos foi ensinado dentro do sistema religioso, dentro desses lugares que chamam de igreja. E eu tenho recebido alguns e-mails, né, algumas pessoas pedindo para mim fazer algum vídeo para as pessoas que professam, né, que buscam um contato maior com o nosso Criador através da religião católica. E eu achei dentro da própria Bíblia católica, a Bíblia TEB, tem uma Bíblia portuguesa que ela é BPT, me desculpem, mas eu nem sei o nome dela, tá? Mas a sigla que eu tenho aqui é BPT. E tem uma carta que se chama Carta de Jeremias, apenas um capítulo, e eu creio que é importante que a pessoa que professa a religião católica e que tem andado, né, dentro desse segmento, acho que seria muito interessante se essas pessoas lessem o que está escrito na carta de Jeremias. Mas como eles não têm, né, as pessoas geralmente não têm o hábito de ler as escrituras, vamos lá, vamos fazer a leitura e eu conto com você que assiste o vídeo para passar os links aí para as pessoas que você conhece que ainda está atrelado a essa religião, tá ok? Vamos lá. Carta de Jeremias. Diz assim: segue-se uma cópia da carta que Jeremias enviou aos israelitas que iam ser levados prisioneiros pelo rei da Babilônia para o seu país, para lhes anunciar a mensagem que ele tinha recebido de Deus. Verso 1. Por causa dos vossos pecados contra Deus, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai levá-los como prisioneiro para o seu país. Após a vossa chegada à Babilônia, ficarão lá durante muitos anos, muito tempo mesmo, por mais ou menos 7 gerações. Depois disso, Deus vos tirará de lá em paz. Lá na Babilônia vão ver deuses de prata, ouro e madeira. Esses deuses são carregados nos ombros e metem medo às nações pagãs. Tomem muito cuidado para não imitar esses estrangeiros. E não deixem que o medo desses deuses igualmente vos domine. Ou seja, as pessoas, o paganismo que tomou conta da religião católica era já praticado na Babilônia através dessas imagens de ouro, de prata e de madeira. Não é assim? E aí Jeremias está explicando aqui para que as pessoas tomem cuidado e nem temam esses deuses, porque eles não podem fazer nada, e nem se apeguem a eles. Vamos continuar, no verso 5. Quando virem uma multidão à volta deles, para os adorar, digam-os nos vossos pensamentos: Senhor, devemos adorar somente a Ti. Pois o meu anjo estará convosco para cuidar das vossas vidas. A língua desses deuses foi feita por artesãos, mas eles, ainda que folheados a ouro e prata, não são deuses verdadeiros e não podem falar. Foi feito língua na boca deles ou não, né? Mas eles não podem falar nada. Esses povos pegam em ouro e com ele fazem coroas que colocam na cabeça dos seus deuses, como se estes fossem raparigas que gostam muito de se enfeitar. Queridos, eu estou lendo aqui uma versão portuguesa, tá? Então raparigas aqui é apenas
o feminino da palavra rapaz. E às vezes os sacerdotes roubam uma parte do ouro e da prata desses deuses para pagar as suas próprias despesas e também para pagarem as prostitutas dos templos. Forte, né? Embelezam esses deuses de madeira, ouro e prata com vestuário, como se fossem pessoas. No entanto, não podem proteger da ferrugem e das traças. Mesmo que estejam vestidas de roupa de púrpura, essas imagens ficam cobertas de pó do templo. E é preciso alguém tirar o pó das suas caras. Quer dizer, o que Jeremias está explicando aqui é que esses ídolos, esses deuses, essas imagens, nada podem fazer por si só. O pó que acumula nela, elas não podem se limpar por si só. A ferrugem, a traça, eles não podem fazer nada. São apenas imagens. Um dos ídolos está com um cetro na mão, como se fosse juiz sobre uma província, mas não tem poder para condenar à morte quem o ofende. Outro segura uma espada na mão direita e um machado na outra mão, mas não pode defender-se de soldados inimigos nem de ladrões. Tá vendo? As imagens desses babilônios aqui na época, né, e atualmente, que é muito vista na religião e dentro dos templos católicos, eles têm espada numa mão, machado na outra, lança na outra, todo tipo de armamento, mas quando vem um soldado inimigo, eles não fazem nada, eles não podem fazer nada, eles não podem se mover. E pelo misticismo, e apenas pelo misticismo, alguém ainda pode crer nessa imagem, nessas imagens, nesses ídolos. Mas, analisando, raciocinando, é muito fácil se constatar que eles não podem ajudar nem a si mesmo, nem tampouco a qualquer outra pessoa. Continuando. Verso 14. Tudo isso prova que os ídolos não são deuses verdadeiros. Portanto, não tenham medo deles. Tal como os instrumentos feitos por mãos humanas, que se quebram e perdem a utilidade, assim são esses deuses colocados nos seus templos. Os seus olhos cobrem-se de pó, que é levantado pelos pés de quem entra no templo. Do mesmo modo que se tranca a cela da prisão para um homem condenado à morte por ter ofendido o rei, os sacerdotes protegem o templo com portas pesadas, fechaduras e trancas, para impedir os ladrões de o pilhar. Os sacerdotes acendem mais lamparinas para os seus deuses que para si mesmos. Mas esses deuses não podem ver nenhuma delas. São como viga do templo cujo interior é corroído, segundo dizem, por bichos da terra que os devoram juntamente com as suas roupas, sem que eles o percebam. Os seus rostos estão negros por causa do fumo que há no templo. Morcegos, andorinhas e outros pássaros voam sobre os seus corpos e as suas cabeças, e os gatos também lhes saltam por cima. Assim podem ter a certeza de que eles não são deuses verdadeiros. Portanto, não tenham medo deles. Esses deuses foram folheados a ouro para ficarem bonitos, mas se ninguém os polir, da ferrugem não brilham. E, quando estavam a ser fundidos nas forjas, nada sentiram. Custaram um elevado preço, mas não são capazes de respirar. Querido, o ato primordial para um ser vivente, para um ser humano, é respirar. Essas imagens nem isso podem. Não têm pés e por isso precisam ser carregados aos ombros, mostrando assim aos homens que são motivo de desonra.
E os seus adoradores ficam envergonhados quando um deles cai no chão e precisa de ser levantado. Tem até uma imagem dessa aí no YouTube, um ídolo, né? Uma imagem dessa cai, quebra e as pessoas ficam horrorizadas. Mesmo depois de levantado, ele sozinho não é capaz de sair do seu lugar. Se estiver inclinado, não se consegue endireitar. São-lhe apresentadas ofertas como se faz com os mortos. Os sacerdotes vendem a carne dos sacrifícios que são oferecidos a esses deuses. E em seu próprio proveito gastam dinheiro com isso. As mulheres dos sacerdotes salgam parte da carne, mas não a repartem com os pobres e necessitados. Olha aí. É o que o nosso Salvador diz que nós devemos fazer, que nós deveríamos fazer, que é dar aos pobres e aos necessitados. As pessoas oferecem para esses ídolos, mas não dão aos pobres. E as mulheres que deram à luz há pouco tempo e as que estão menstruadas tocam nos sacrifícios. Assim podem ter a certeza de que os ídolos não são deuses verdadeiros, portanto, não tenham medo deles. Como é possível chamar-lhes deuses quando mulheres apresentam ofertas a esses deuses de prata, ouro e madeira? Nos seus templos, os sacerdotes sentam-se com a túnica rasgada, a cabeça e a barba raspadas e sem nada para cobrir a cabeça. Choram e gritam em frente dos seus deuses, como se faz numa festa em honra de um morto. Os sacerdotes tiram as roupas dos seus deuses e dão-nas às suas mulheres e aos seus filhos. Esses deuses não podem pagar o bem nem vingar-se do mal que alguém lhes tenha feito. Não podem estabelecer um rei no trono, nem tampouco destituí-lo. Não podem dar riqueza nem dinheiro a ninguém. Nem alguém lhes faz uma promessa e não a cumpre, eles não cobrem. Eles não cobram. Se alguém lhes faz uma promessa e não a cumpre, eles não cobram. Não podem salvar ninguém. Não podem salvar ninguém da morte, nem livrar os fracos das mãos dos poderosos. Queridos, eles não podem fazer nada. Não podem dar vista aos cegos, nem socorrer os necessitados, não têm compaixão das viúvas, nem cuidam dos órfãos. Esses deuses de madeira, folheados a ouro e prata, são como pedras arrancadas de uma montanha.